Bom dia. Esta gravação começa mais cedo do que é habitual, de maneira que sugiro que avançam 12 minutos para a frente, por razões que explicarei daqui a pouco.
Uhum.
Ora, muito bom dia. Espero que me estejam a ouvir. Hoje, antes de começarmos propriamente a aula, tenho duas questões a falar, que ambas têm a ver com aulas de problemas. Ontem tive um problema com a minha aula de problemas, ou seja, subitamente descobri que a caneta do tablet que uso para dar as aulas estava desconfigurada. Como tal, nunca me tinha acontecido. Até perceber como corrigir a situação demorou um bocado e a aula teve que ser cancelada. Portanto, eu mais tarde, também para testar se conseguia funcionar com a caneta e o tablet, dei uma aula sozinho com essa matéria, do qual fiz um vídeo. Esse vídeo estará disponível hoje durante a manhã e enviarei um mail a todos os alunos com essa informação. Okay? De maneira que as pessoas da aula de problemas de ontem podem optar ou por ver esse vídeo ou por combinar comigo uma aula extraordinária a funcionar no horário que espero que me sugiram. Portanto, fico à espera que alguém dessa turma me faça uma sugestão. Eu retirei isto por e-mail também. O outro assunto que tem a ver com aulas de problemas tem a ver com o dia 12 de maio. No dia 12 de maio, o professor Pedro Gonçalves Henriques, 12 de maio é uma quarta-feira, tem um problema de ordem pessoal, tem que ser resolvido presencialmente nesse dia e não poderá dar aulas. De maneira que eu vou substituí-lo no dia 12 de maio nas aulas de problemas. Para vocês, a informação importante é que o link para o vídeo da aula portanto, as aulas não serão presenciais, de qualquer maneira, e haverá um link para a aula de problemas que é diferente do habitual nas duas turmas da quarta-feira de manhã que ele dá. Okay? Portanto, eu passarei esse dia a dar aulas teórica, problemas, almoço, problemas. Okay? É um recorde pessoal. Espero sobreviver. Bom, dito isto, vamos à matéria de hoje. O que é que vamos falar hoje? Vamos falar de variedades, continuar a falar de variedades. Vamos começar por alguns exemplos um bocadinho mais frescos daqueles que usámos até agora. Até agora considerávamos superfícies esféricas, circunferências e outras coisas já bem conhecidas de outras andanças. Hoje vamos começar com um exemplo chamado toro. Vai ser um exemplo importante para fazermos contas no futuro. Vamos escrevê-lo primeiro, ver como se obtém, e depois vamos verificar que de facto é uma variedade de acordo com uma das caracterizações que temos para variedade. Aliás, de acordo com duas, vamos experimentar fazer duas maneiras diferentes, verificar que se trata de facto de uma variedade 2 em R3. Okay? Como é que obtemos um toro? A ideia é muito simples, e está esboçada aqui no desenho. Peguem no eixo dos Ds, utilizem aquele truque habitual para regiões que têm simetria por rotação em torno do eixo dos Zs, e é introduzir uma variável que é a raiz quadrada x quadrado mais y ao quadrado, é a distância ao eixo dos Zs. Fazemos um desenho no semiplano com essa variável, que é ρ aqui. Não é R para não haver confusões, porque há dois parâmetros que eu vou introduzir, que vou chamar R, um R minúsculo e um R maiúsculo. No semiplano ρz, eu vou colocar uma circunferência com um raio que é mais pequeno que a sua distância do seu centro à origem. E coloco o centro
sobre o eixo dos Rós. Okay? Portanto, a equação da circunferência como é que vai ser? Vai ser Rho menos R ao quadrado mais Z quadrado igual a R minúsculo ao quadrado. Okay? É uma circunferência de raio R minúsculo centrada em R0. Okay? O centro da circunferência no semiplano Rho-Z é o ponto R0. Okay? Portanto, esta equação, muito simples, a circunferência, a gente sabe fazer a equação da circunferência, eu arranjo uma equação que me descreve aquilo que eu obtenho quando rodo esta circunferência em torno do eixo dos Zs. É esse conjunto, vou chamar um tor, determinado por estes parâmetros R minúsculo e R maiúsculo. Qual será, portanto, introduzindo Rho em função de x e de y, vocês obtêm a equação em coordenadas cartesianas do tor. Será portanto, isto não foi muito complicado. Reparem que esta descrição da superfície do toro, portanto, o toro vai ser um anel com simetria de rotação em torno do eixo dos Zs. Não é? Isto, claro, está a falar da superfície mesmo desse anel, descrito por esta equação. Isto é uma descrição implícita do toro. Portanto, com a terminologia da aula passada, portanto, descrevemos toro implicitamente. Na forma f de x, y, z igual a zero para uma certa função f, em que, neste caso, f está definida em R3, valores em R, através de esta expressão. Okay? Portanto, em que o R maiúsculo e o R minúsculo são dois parâmetros, para o tor que eu quiser. Será, portanto, o conjunto já agora convenção habitual é T2,
há uma variedade 2 em R3. No sentido técnico do termo, ok? Como é que podemos verificar isto? Bom, da maneira que fizemos, portanto, descrevemos implicitamente o Tor, através desta função f. Vamos verificar que o teorema de ontem sobre representações implícitas funciona, ok? Portanto, se eu olhar para a definição do f, o f está de facto definido em todo o R3, mas não é de classe C1 em R3. Porquê? Porque eu tenho ali aquela raiz quadrada, aquele raiz de x2 mais y2. Aquilo tem um problema para x e y iguais a 0. No entanto, é fácil de reconhecer que f é uma função de classe C infinito num conjunto que exclua o eixo dos z's. Portanto, neste conjunto, a função é de classe C infinito, não há sombra de dúvida quanto a isso, porque aquela, enfim, é uma composição de algo polinomial com a raiz quadrada de x2 mais y2. A raiz quadrada de x2 mais y2 só me dá problemas quando o seu argumento da raiz quadrada for igual a 0. Okay? Porque de resto é uma função de classe infinita. Portanto, para usarmos a caracterização por representações implícitas, a função que estamos a usar serve perfeitamente, porque quando nós rodamos aquela circunferência, rodamos em torno do eixo dos z's, não há nenhum ponto em que o x e o y sejam 0 simultaneamente, que pertence ao conjunto. Okay? Portanto, este conjunto, os pontos, verificando xy igual a 0, 0, não pertencem a T. Vocês meterem x e y iguais a 0, ok? Vocês não conseguem verificar a equação, porque ficam com r quadrado mais z quadrado igual a r minúsculo ao quadrado. Para isso ser verificado, vocês não têm soluções reais para essa igualdade. Okay? Portanto, fazendo a conta, também chegavam lá, mesmo que não tivéssemos percebido a interpretação geométrica. Okay? Porquê? Porque o meu R minúsculo é menor que o R maiúsculo e é maior que 0. Portanto, os parâmetros R, os dois R's garantem-nos isso. Okay? É impossível verificar F igual a 0 com X e Y ambos nulos. Bom, mas precisamos de mais coisas para podermos dizer que esta representação implícita garante que aquele conjunto é uma variedade de T2. O que é que precisamos? Precisamos de construir a matriz jacobiana daquele F, e ver uma certa condição que é a derivada do F ser subjetiva. Portanto, ver o que é que se passa com isso. Portanto, se isso acontecer, posso dizer que não tem problemas. Se não acontecer, então teria que talvez usar uma outra representação implícita, etc. Mas vamos ver que tudo se passa bem. Qual é que é a matriz jacobiana do F?
Ora bem, vai ser muito simplesmente uma matriz com uma linha e 3 colunas. Os elementos da matriz são as derivadas parciais de f em ordem x e f em ordem. Okay? Vamos fazer as contas. Portanto, o f é dado por esta expressão. Se eu derivar em ordem a x, a segunda e terceira parcela desaparecem, não é? Fico com duas vezes aquela raiz quadrada okay? Vezes a derivada em ordem a x da raiz de x2 mais y2. Dá x sobre raiz de x2 mais y2. Okay? Fazer a conta e pensem que aquilo é a potência 1 meio x2 mais y2, não é? Portanto, fica 1 meio vezes 2x vezes x2 mais y2 juntado a menos 1 meio. É isto. O segundo elemento será parecido, mas com o x trocado por y. Eu vou pôr aqui em baixo. E finalmente o df/dz só tem que derivar aquele z quadrado, não é? Portanto, fica um 2z. O que é df ser subjetiva? Corresponde a várias coisas, não é? Uma primeira que eu poderia dizer era que o contradomínio da aplicação linear definido por esta matriz tem que ter dimensão 1 em cada ponto t. Certo? Ora bem, para ter dimensão 1 em cada ponto t, basta-me que em cada ponto uma destas entradas da matriz seja não nula. Corresponde a que em cada ponto T2, pelo menos uma entrada da matriz seja não nula. Professor, Diga. não é injetiva? Não. Por isto é a caracterização por representações implícitas. Na caracterização por representações paramétricas, que era a definição de variedade, aí a representação paramétrica teria que ter uma matriz jacobiana, correspondia à aplicação linear ser injetiva. Repare que nas representações implícitas você tem mais colunas do que linhas. As representações paramétricas têm mais linhas do que colunas. Okay? Portanto, num lado é injetividade, no outro lado é subjetividade. Okay? Portanto, eu estou a usar a caracterização por representações implícitas, portanto, aqui é subjetividade. Ora bem, como é que eu verifico esta condição?
Se eu olhar ali para a entrada mais simples desta matriz, o 2z, ele é diferente de zero se o z for diferente de zero. Okay? Portanto, em pontos em que a coordenada z seja diferente de zero, não há problema nenhum. Okay? Portanto, restam os pontos onde z é igual a zero. Há pontos desses. Há, certo? Naquele... No diagrama, como começámos, há dois pontos, depois de rodarmos, vão dar duas circunferências, há dois pontos, então este e aquele, correspondem a z igual a zero. Okay? Portanto, todos os pontos que nós obtemos por rotação em torno do z que não tenham z igual a zero, já não temos problemas, porque a terceira coordenada é diferente de zero. Mas aqueles dois pontitos ainda me causam problema. Só que, para aqueles dois pontos, a z é zero, não é? Se z é zero, vou escrever aqui embaixo, se z é zero, então da equação eu tiro que raiz de x2 mais y2 menos r ao quadrado é igual ao r minúsculo ao quadrado. Ok? Portanto, aquele parênteses que está debaixo do quadrado do lado esquerdo, esta igualdade, tem que ser não nulo, porque o r minúsculo é não nulo. Voltemos ao sítio onde estávamos a olhar para a matriz jacobiana. Portanto, se z for igual a zero, os dois parênteses que tenho na primeira e segunda entrada, portanto, com z diferente de zero, com z igual a zero, se vamos assinalar isso aqui, suponhamos que o z era igual a zero, que é o único caso problemático. Então, vimos da equação do toro, isto é diferente de zero. E aquilo também, que é a mesma coisa. Ora bem, para estas duas entradas serem simultaneamente zero, que era o que seria problemático, portanto, as três entradas da matriz serem todas nulas, então o que é que eu tinha que ter? Bom, a única hipótese é que este x e este y fossem os dois ao mesmo tempo zero. Mas então eu teria z igual a zero, x igual a zero e y igual a zero. Estava na origem, mas a origem não faz parte do todo. Okay? Portanto, rapidamente eu consegui chegar à conclusão que desta matriz jacobiana há sempre, pelo menos, um ponto para dizer mal, não é? Portanto, nesta matriz jacobiana, qualquer que seja o ponto que eu escolha sobre o Tor, há pelo menos uma entrada da matriz que é não nula. Okay? Portanto, a caracterização por representações implícitas de facto é verificada. Portanto, eu posso dizer, sim senhor, o toro é uma variedade 2 de classe C infinito, porque este F era C infinito. Okay? Bom, isto era uma maneira de verificar que o toro é uma variedade 2. Será que eu posso descrever o toro de outras maneiras? Vocês podem pensar, bom, já verificámos desta maneira, portanto é um E. Mas será que para fazer contas esta é sempre a maneira mais conveniente de lidarmos com o toro? Portanto, eu vou mostrar-vos que poderia lidar com o toro de outra maneira. Voltando ao diagrama original. Como estou a ficar apertado de tempo, vou abreviar o que pensava fazer, mas eu posso fazer uma descrição do toro com base numa representação paramétrica usando dois ângulos.
enfim, usando aquele tipo de ideias que usámos nas coordenadas esféricas. Dois ângulos que se prestam a isso são, ponham este ponto preto, é um ponto genérico sobre o toro, enfim, depois de rodarmos em torno dos desejos, vai dar uma certa circunferência. Mas para caracterizar aquele ponto, eu posso considerar o ângulo medido desta maneira que estou a sugerir aqui, chamar-lhe φ. Okay? Além disso, depois faço uma rotação em torno do eixo dos Zs, posso chamar ao ângulo dessa rotação θ. Okay? Portanto, se eu usar essas duas coisas juntas, esse φ e esse θ, posso obter uma representação paramétrica que dá também uma descrição do toro. Okay? Como é que eu faço? Bom, uma descrição paramétrica da circunferência centrada em R0 no plano ρ e com raio R, pode ser, não é a única escolha possível, mas uma possibilidade é esta. Rho igual a R maiúsculo mais R minúsculo vezes cosseno de φ, para aquele φ que eu assinalei na figura, e Z igual a R minúsculo cosseno de φ. Isto dá-vos a circunferência no plano ρz. Okay? Como é que eu daqui passo para uma representação paramétrica em R3? Muito fácil, tenho ali o ρ, que é a distância ao eixo dos Zs. Para obter x e y, eu só preciso de ou multiplicar por cosseno de θ, okay? Ou multiplicar por cosseno de θ. De onde esta representação paramétrica com θ entre 0 e 2π e φ também dá uma volta completa. Para olharem outra vez, portanto, estou a descrever aquela circunferenciazinha, φ também varia entre 0 e 2π. Desta forma, obtenho todos os pontos do TOR T2. No entanto, para verificar o TOR T2, já o fizemos, não é? Mas imaginem por um momento que tínhamos partido desta representação paramétrica e queria usar esta representação paramétrica para verificar que o TOR era uma variedade de 2. Bom, para já, o θ e o φ estão em intervalos fechados. Tinha que pô-los a variar em intervalos abertos, de maneira a ficar com algo injetivo. Portanto, considerava os intervalos 0 a 2π, mas abertos. Claro está que isso deixa de fora alguns pontos, mas depois teria que resolver isso com outra representação paramétrica parecida com esta. Portanto, aqui é o mesmo tipo de coisa que fizemos para a superfície da esfera. Okay? E claro está, teria que construir a matriz jacobiana desta aplicação que a θφ associa-se x, y, z,
E nessa, sim, teria que verificar que define a aplicação linear injetiva. Okay? Portanto, essa matriz jacobiana teria 2 colunas, 3 linhas, e o que eu precisaria de fazer dessa maneira seria descobrir que para cada ponto no toro havia uma submatriz 2x2, dessa matriz jacobiana, não singular. Ou seja, conseguia arranjar 2 linhas linearmente independentes. Ou então, que vai dar a mesma coisa, em cada ponto do toro, as 2 colunas dessa matriz são linearmente independentes. Isso prova, de facto, que essa matriz jacobiana tem uma aplicação linear injetiva. Okay? Porque, reparem, está a transformar vetores de R2 em R3. Okay? De maneira que, ou seja, o espaço de chegada tem mais dimensões que o espaço de partida. Okay? Ou seja, nós, quando usamos representações paramétricas e representações implícitas, uma das situações, de alguma maneira, do ponto de vista da álgebra linear que aparece, é dual da outra. Okay? E aí vamos tirar partido dessa dualidade à medida que formos andando a estudar variedades. Okay? Bom, deixo ao vosso cargo tentarem fazer as contas com base nisto. Seria uma maneira alternativa de lidarmos com o toro. Também poderíamos, sei lá, na representação implícita, extraindo uma raiz quadrada, vocês também podem descrever o toro explicitamente, não é? Portanto, voltando à representação implícita, inicial, não é aqui, no segundo. Portanto, este é igualado a 0. Vocês podem resolver, por exemplo, em ordem a z, ficam com 2 raízes quadradas. Isso, uma raiz quadrada positiva, uma raiz quadrada negativa, são gráficos de funções que são perfeitamente aceitáveis na caracterização explícita da variedade. Claro está que há uns pontinhos que ficam de fora, não é? Que são os pontos com z igual a 0, se fizerem isso. Mas o problema ultrapassa-se com o mesmo tipo de ideias que se podem usar para lidar com a superfície da esfera. Okay? Portanto, extraindo a outra raiz quadrada, vocês podem, para lidar com esses pontos, explicitar x ou y. Aliás, vão precisar dos dois se fizerem assim. Ou seja, acaba por coisa mais confusa para, se eu quisesse verificar o TOR, uma variedade, a maneira mais confusa seria baseada em gráficos de funções. Tinha que considerar soluções desta equação implícita de várias maneiras para lidar com isso. A maneira mais prática é, de facto, à custa da representação implícita, porque só precisávamos, de facto, como vimos, de uma função f, que era esta, e esta servia para todos os pontos. Okay? Bom, vamos então à segunda parte da aula de hoje, que é falar de espaço tangente e espaço normal. Quem fala de um fala do outro. O outro é o complemento ortogonal do primeiro, no sentido da álgebra linear. Nós vamos verificar que se trata de espaços vetoriais, ou melhor, subespaços vetoriais de Rn, okay? Que têm a ver
com o que se passa relativamente a cada ponto sobre a variedade. Portanto, para cada ponto sobre uma variedade, vamos definir o espaço tangente e automaticamente o espaço normal, que será o complemento ortogonal deste. De uma maneira assim, muito informal, em cada ponto da variedade, o espaço tangente é o conjunto de todos os vetores tangentes à variedade. Lá está que temos de tornar isso preciso. E o espaço normal, os vetores ortogonais à variedade. Portanto, é uma ideia muito, muito simples. Okay? Na superfície da esfera, vocês, por exemplo, imaginam com facilidade que em cada ponto de uma esfera há um plano tangente à esfera, portanto, algo de dimensão 2, e algo ortogonal é uma reta, tem dimensão 1. Okay? Portanto, nós iremos dizer nessa situação que o espaço tangente tem dimensão 2, o espaço normal tem dimensão 1. Para isso, no entanto, precisamos nos entendermos sobre o que estamos a fazer. Portanto, uma definiçãozinha, que é a definição de espaço tangente. Portanto, dada uma variedade capa dimensional D em Rn e um ponto x0 pertencente a V, o espaço tangente a V em x0, que é algo que, para o qual eu vou ter a seguinte notação. T índice V, o índice é a letra para a variedade, entre parênteses o ponto em que estamos a pensar, é formado por todos os vetores W de Rn, tais que existe uma aplicação chamada S, definida num intervalo menos epsilon, com valores em V, diferenciável em 0, com ST pertencente a V, qualquer que seja o T, em menos epsilon. Portanto, epsilon é positivo, obviamente. E S 0 igual a x0. E ainda me falta uma coisa, não é? A coisa mais importante. E S' de 0 igual a W. Okay? De maneira mais informal de dizer isto. Pensa em todos os caminhos ou trajetórias que são diferenciáveis para
valor do parâmetro igual a 0, isto podia ser um outro, e tal que em 0 passamos pelo ponto que estamos a falar sobre a variedade, e a velocidade da trajetória aí é um certo vetor. Todos os vetores que eu conseguir apanhar dessa maneira, vamos chamar-lhes vetores tangentes. O conjunto de todos os vetores tangentes formará o espaço tangente. Okay? Se eu quisesse fazer uma sugestão gráfica daquilo em que estou a pensar, portanto, eu estou a pensar, tenho aqui a variedade Z, estou a pensar ali num ponto que é o x0. Estou a imaginar caminhos que passam caminhos ou trajetórias estão embebidos na variedade, portanto, ST está sempre em V, qualquer que seja o T, uma certa vizinhança de 0. F0 é igual a x0 e W é igual a S' em 0. O conjunto formado por todos os W's não vamos escrever assim que não se percebe. Conjunto formado por todos os W's eu obtenho desta maneira. Haverá muitos, não é? Há muitas maneiras de passar pelo ponto x0. É o espaço tangente à variedade V no ponto x0. Reparem que nesta definição eu só supus que o espaço tangente é um conjunto. Eu já vos sugeri que vai ser um subespaço vetorial de Rn. Okay? Mas por enquanto ainda não sei isso. Okay? Portanto, a primeira coisa a verificar é que, de facto, é um subespaço vetorial de Rn. E gostaria de saber coisas como a sua dimensão. Certo? Portanto, vamos começar a ver que vetores é que eu posso garantir que estão no espaço tangente. Okay? Uma coisa que eu posso dizer imediatamente é que, se isto é uma variedade, V pode ser descrita parametricamente. Okay? Portanto, de acordo com a definição de variedade, V é descrita parametricamente por uma dada representação paramétrica num aberto contente x0. Essa representação paramétrica pode ser que não sirva para todo o V, sabemos de exemplos de coisas dessas, mas pode ser que funcione aqui perto. Portanto, vou imaginar aqui uma bola e aqui perto eu arranjo uma representação paramétrica R, okay? Que descreve parametricamente, portanto aqui tenho o RK, não é? Espaço dos parâmetros, com certos parâmetros, posso designá-los todos por T1 até TK, certo? O meu desenho, claro está, só tenho 2 parâmetros, tenho um T2, não é? Claro está que para imaginar isto, eu imagino isto com
dois parâmetros, o n igual a 3, portanto uma superfície em R3 é aquilo que nós na nossa cabeça imaginamos para aqui. É descrita parametricamente numa bola centrada em x0 por R definida num é aberto W grande de RK com valores em V. Ok? Com este R de classe T1 pelo W grande. Ok? Bom, mas à custa da representação da paramétrica, há um certo número de caminhos que eu posso arranjar. Okay? Portanto, podemos definir caminhos que passam por x0 à custa de R. Como? Variando um dos parâmetros e deixando todos os outros fixos. Não sei. Ou seja, posso definir S de lambda igual a R de T1, T2, por aí fora. Depois uso uma coordenada como sendo o lambda e as outras deixo-as fixadas. Ok? Portanto, com lambda, uma vizinhança de 0. Enfim, não necessariamente uma vizinhança de 0, portanto, eu poderia ter que fazer aqui uma translação. Lambda menos T barra, ok? Em que o T barra seria o valor para o qual obteríamos mais T barra, em que vizinhança de 0, okay? E com o R de T1, T2, por aí fora, T barra, etc., TK, igual a x0. Okay? Ou seja, isto é uma maneira perfeitamente válida de arranjar um caminho que passa pelo x0, variando uma das coordenadas, um dos parâmetros, deixando os outros todos fixados. Quanto é que vale essa linha de lambda? Bom, essa linha de lambda, obviamente, vai ser o dr dtj, supondo que esta é a jésima coordenada, for de ordem j, okay? Calculado em calculado no mesmo ponto, não é? Portanto, T1, etc. Por aí fora. Tal e qual como tem lá em aqui. Não vou repetir. Mas se eu agora considerar
lambda igual a 0, S' de 0, vai ser o dr dtj, portanto, será a derivada parcial do R em ordem tj, no valor dos parâmetros, corresponde a obter exatamente o ponto x0. Okay? Portanto, qual é a conclusão que eu tiro daqui? Todas as derivadas parciais da representação paramétrica, para o valor dos parâmetros a que corresponde o ponto x0, são, de certeza, elementos do espaço tangente. Okay? Vamos escrever isso. Portanto, qualquer que seja J agora é igual a 1, menor ou igual a K, dr dtj calculada em T, vamos chamar T asterisco, ou T barra. T barra já usei. T asterisco. Em que RT asterisco igual a x0, portanto, estas derivadas parciais, escrevê-las é mais compacto, têm que necessariamente pertencer ao espaço tangente V no ponto x0. Okay? Reparem que, como esta representação paramétrica é uma que funciona bem na definição de variedade, todas estas derivadas parciais, em ordem a cada um dos parâmetros, são linearmente independentes, como R, como dr de T asterisco tem que ser injetiva, os DRs, DTJs, T asterisco, são linearmente independentes. Okay? Portanto, o espaço tangente tem lá dentro K vetores linearmente independentes. Okay? Mas ainda é só um conjunto. Será um espaço vetorial? Ora bem, eu posso mostrar que é um espaço vetorial da seguinte maneira, também muito simples. Voltemos a imaginar a variedade. Vou voltar a fazer o desenho. Portanto, tem aqui o RK, que é o espaço dos parâmetros. Representação paramétrica R. Transforma-me isto em algo aqui perto do ponto x0. Tenho aqui alguns o conjunto W. Tenho aqui um ponto no espaço dos parâmetros, que é aquele ponto que é transformado no ponto x0
na variedade. Okay? Se eu fizer passar pelo T asterisco no espaço dos parâmetros uma reta, okay? E for ver o que é que se passa com a imagem dessa reta do lado da variedade, dará uma certa curva embebida na variedade, porque todas as imagens de ponto no W maiúsculo vão parar à variedade, certo? E posso calcular uma derivada ao passar pelo T asterisco. Se eu fizer isso, okay, o que nós vamos descobrir é que o caminho que eu obtenho desta maneira, este caminho que eu estou aqui a sugerir a verde, vai ter uma velocidade, ao passarmos pelo T asterisco, que é uma combinação linear de todas as derivadas parciais. A combinação linear, quero dizer, não é de todas. A combinação linear de derivadas parciais de R em ordem TJ. Okay? Portanto, se vocês fizerem isto, descobrem que, variando aqui o segmento de reta que passa pelo T asterisco, todas as combinações lineares possíveis de DRs DTJ aparecem como vetores tangentes em x0. Okay? De maneira que isso permite argumentar que o espaço tangente contém todas as combinações lineares de DR e TJ, portanto, se contém todas as combinações lineares, contém um subespaço vetorial de Rn. Okay? De dimensão k, o número de derivadas parciais, portanto, o J varia de 1 até k, e todos esses vetores são linearmente independentes. Portanto, a minha conclusão neste momento, usando um argumento deste género, em que eu estou a omitir as contas, mas a conta é fácil de fazer, arranjem a representação paramétrica de um segmento do espaço dos parâmetros, vejam o que acontece do outro lado, façam uma continha da derivada, verificarão que eu obtenho uma combinação linear de derivadas parciais de R dt. Portanto, a conclusão temporária é esta. O espaço tangente a V em x0 contém todas as combinações lineares de vetores dr dtj calculados em t asterisco. T asterisco é o vetor do RK, tal que R t asterisco dá x0, com J a variar de 1 até K. Okay? Como todos eles são linearmente independentes, o espaço tangente contém um subespaço vetorial de dimensão K. Okay? Isto não é o meu objetivo final.
O meu objetivo final é mostrar que é exatamente este espaço vetorial. Não contém mais nada. Mas, até agora, os argumentos que dei, ainda não consegui fazer isso. O que é que vamos fazer no princípio da próxima aula? Vamos verificar que efetivamente não contém mais nada. Como é que vamos fazer isso? Vamos fazê-lo à custa de uma representação implícita. Representação implícita tem aquele caráter dual relativamente à representação paramétrica. O que nós vamos ver é que à custa da representação implícita podemos determinar com facilidade os elementos do espaço normal. O espaço normal vai ser o complemento ortogonal do espaço tangente. E à custa disso, com um argumento de álgebra linear simples, vamos descobrir que o espaço tangente tem, de facto, dimensão k, é gerado por todos os drs, dtj's no ponto conveniente, e que obtenho sempre a mesma coisa, mesmo que substitua uma representação paramétrica por outra representação paramétrica que também sirva ali numa vizinhança do ponto. Okay? Portanto, é isso para que estamos a caminhar. Isso será no princípio da aula da manhã. Okay? O que é que nós esperamos com o espaço tangente e espaço normal? Começarmos a estudar propriedades de variedades. Amanhã iremos também ver que, inesperadamente, estes conceitos muito simples sobre variedades nos vão permitir lidar com problemas de extremos, chamados problemas de extremos condicionados, em que as variáveis estão restritas a um conjunto que localmente é uma variedade. Okay? Portanto, até amanhã. Okay? Professor, só uma pergunta. Diga. Acerca da parte inicial da aula, quando o senhor falou daquela nova figura de touro, Sim. nós sabemos que uma circunferência é uma variedade 1 em R2 e um touro é composto por infinitas circunferências, digamos assim. Sim. Não Sim, podíamos... mas repare, podia ser, repare, no caso do limite em que o R minúsculo que eu usei fosse igual ao R maiúsculo. Aquelas circunferenciazinhas tocar-se-iam todas. ok, certo. Isso aí não vai ser uma variedade. Okay? Está certo, ok. As ideias, Não pensei nesse pormenor. você vai esbarrar em dificuldades desse género. Ok? Está bem? Ok, obrigado, senhor. Mas o problema é esse. Exatamente. Ok? Até amanhã. Obrigado, até amanhã. Até sexta. Até sexta. Amanhã.